Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Conecta Scalabrini, o seu boletim periódico sobre o que realmente importa para o dia a dia empresarial. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto sobre um tema que gera muita dúvida: a estabilidade no emprego. O que é, quem tem direito, quais são os limites, vamos desvendar tudo isso juntos. Bom, para começar, o que é essa tal de estabilidade provisória? Pensa assim, é como se fosse um escudo temporário. É a garantia que a lei dá para o funcionário de que ele não vai ser demitido sem um motivo justo em algumas situações bem específicas, sabe? É uma proteção para momentos de maior vulnerabilidade na vida do trabalhador. E para a gente não se perder nesse assunto, que é cheio de detalhes, a gente organizou nossa conversa em alguns pontos-chave. Primeiro, vamos ver os casos mais comuns. Depois, entender por que essa estabilidade não é um cheque em branco. A gente vai mergulhar nas dúvidas sobre contratos especiais e, claro, ver quando essa proteção acaba e qual é o ponto de equilíbrio de tudo isso. Então, vamos lá. Começando pelo começo, né? Quem é que, na prática, tem direito a essa estabilidade aqui no Brasil? Essas são as situações que toda empresa precisa conhecer de có e salteado para evitar qualquer problema. Olha só, aqui a gente tem os 4 grandes grupos: a gestante, que é protegida desde que descobre a gravidez, o membro da CIPA e o dirigente sindical, que ganham essa garantia para poderem trabalhar sem medo de perseguição. E quem sofre um acidente de trabalho, que tem ali 12 meses de tranquilidade depois que volta. Os prazos mudam, mas a ideia por trás é a mesma: proteger quem está numa situação especial. No caso da gestante, tem um detalhe que pega muita gente de surpresa. A proteção vale mesmo que a empresa não saiba da gravidez. É isso mesmo. A súmula 244 do TST deixa claro: o que importa é a concepção ter acontecido durante o contrato. O foco da lei não é a empresa, e sim proteger a mãe e o bebê que vai chegar. E esse mesmo raciocínio vale para o membro da CIPA, o cipeiro. Essa estabilidade não é um prêmio para ele, é uma ferramenta de trabalho. A lei quer garantir que ele tenha liberdade total para apontar um risco, para cobrar uma melhoria na segurança, sem aquele medo de será que vou ser demitido por isso. É uma garantia para a função, não para a pessoa. Tá, então parece que essa proteção é blindada, né? Que o funcionário fica intocável? Mas não é bem assim. A estabilidade tem, sim, um limite bem claro. E o nome dele é falta grave. Isso nos leva à pergunta de R$ 1 milhão para qualquer gestor. Dá para demitir um funcionário que tem estabilidade? A resposta talvez te surpreenda. A resposta é um sonoro sim, mas calma, tem um grande porém aí. Só é possível se o empregado cometer uma falta grave. A estabilidade protege contra uma demissão sem motivo, arbitrária, mas não protege contra um mau comportamento do próprio funcionário. Então, o ponto crucial é o que a lei considera falta grave. E não é qualquer coisinha, viu? O artigo 482 da CLT fala de coisas sérias: roubo, fraude, desleixo contínuo, indisciplina, vazão segredo da empresa, abandonar o emprego. Enfim, a empresa precisa ter provas muito fortes de que a confiança foi quebrada de um jeito que não dá para consertar. Beleza. Agora a gente vai entrar num terreno um pouco mais pantanoso. É aqui que moram as maiores dúvidas. Nas zonas cinzentas da lei, que envolvem contrato de experiência, aprendizes e outras situações que fogem do comum. Essa aqui é, sem dúvida, a pergunta que mais gera dor de cabeça nas empresas. E a funcionária que é engravida no meio de um contrato de experiência ou num contrato temporário? A resposta, infelizmente, não é tão simples. E a confusão acontece porque a gente tem uma briga de gigantes aqui. De um lado, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, diz que sim, ela tem estabilidade mesmo que o contrato tivesse data para acabar. Do outro lado, o Supremo, o STF, tem um entendimento diferente. Eles dizem que a estabilidade protege de uma demissão inesperada, mas não impede o fim de um contrato que já estava combinado desde o início. Essa briga entre os tribunais exige um cuidado redobrado das empresas. Ok, saindo dessa polêmica. E outros casos? E uma jovem aprendiz que engravida? Ou um funcionário homem ou mulher que adota uma criança? Eles também têm esse direito? Aqui, felizmente, a lei é mais direta. No caso da aprendiz, o contrato dela é esticado, prorrogado até o fim da estabilidade. Simples assim. E o direito também vale sim para quem adota. O artigo 391-A da CLT garante isso, mostrando que a lei está atenta aos novos modelos de família. Vamos tirar do caminho outra dúvida muito comum, que é sobre as empregadas domésticas. Aquela regra geral que a gente viu, vale para elas também? Sim, com toda certeza. A Lei Complementar de 2015, que ficou famosa como a PEC das domésticas, deixou isso bem claro.
A empregada doméstica gestante tem exatamente o mesmo direito à estabilidade que qualquer outra trabalhadora, sem tirar nem pôr. Bom, a gente já viu que a falta grave pode acabar com a estabilidade. Mas não é só isso. Existem outras situações que podem encerrar o contrato mesmo durante esse período de proteção. Vamos ver quais são. E se o próprio funcionário quiser ir embora? Ele pode simplesmente escrever uma cartinha e pronto? Não, não é tão fácil. A lei criou aqui uma trava de segurança. Para ter certeza de que ele não está sendo forçado a pedir demissão, o pedido só vale se tiver o acompanhamento do sindicato ou de uma autoridade do trabalho. Sem essa ajuda, o pedido não tem validade jurídica. Agora uma situação super delicada. E se a empresa ou uma filial fechar as portas, o que acontece? O segredo aqui é entender a origem da estabilidade. Se a estabilidade é ligada à função, como a do cipeiro, ela acaba junto com o fechamento do local de trabalho. Mas, se a estabilidade é pessoal, como a da gestante ou do acidentado, o direito continua. E aí, a empresa tem que indenizar todo o período que faltava. No fim das contas, o que a gente precisa ter em mente é esse equilíbrio. A estabilidade é sim um escudo muito forte contra uma demissão sem motivo. Mas ela não anula a responsabilidade que o funcionário tem pelos seus próprios atos e nem pede as consequências naturais do fim de um negócio. Isso tudo nos deixa com essa reflexão. Será que a nossa legislação hoje consegue encontrar o equilíbrio perfeito entre proteger o emprego e garantir a saúde financeira e operacional das empresas? É uma pergunta que fica no ar. Esse foi mais um Conecta Scalabrini. A gente espera que essa análise ajude na gestão da sua empresa sobre estas regras da estabilidade no emprego. Se esse conteúdo foi útil, compartilhe com sua equipe e com colegas que precisam saber disso. Continue acompanhando a Scalabrini Associados e receba nosso conteúdo diretamente em seu WhatsApp. Até a próxima!